Bom, muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui. É um prazer, sobretudo, por conta da minha crença fundamental como investigadora no ambiente português. Eu creio que a gente precisa fazer essa ponte entre a academia e o mundo corporativo. Então, eu estou muito honrada de estar aqui. Queria agradecer pelo convite em nome da AGAP e também da Raidom e dizer que é um prazer estar aqui com todos. Espero que essa colaboração não seja só por hoje, né? Que a gente amplie e abra aqui uma ponte com grande sustentabilidade, como falou o André há pouco. Eu queria me apresentar, eu sou Sabrina Medeiros, sou professora na Universidade Lusófona há 3 anos, estou aqui em Portugal há 4 anos, fui professora no Brasil, na Escola de Guerra Naval, no Ministério da Defesa, fui professora no Colégio Interamericano de Defesa, junto à Organização dos Estados Americanos, em Washington, D.C., nos Estados Unidos, e hoje sou professora não só na Lusófona, mas também sou investigadora no Instituto da Defesa Nacional de Portugal, e também faço parte de uma think tank chamada Interagency Institute, e eu vou comentar um pouco sobre esses papéis e como é que eles tocam o tema de hoje, que é a cibersegurança e a inteligência artificial. Vou começar a falar de resiliência na União Europeia, então eu quero dar um ponto de vista macro. Eu tenho aqui meus estudantes de relações internacionais nesse público e quero honrá-los trazendo para essa arena, para esse debate, qual é o papel das relações internacionais e, sobretudo, do regime primário que está por cima de Portugal nessa matéria e que é o regime da União Europeia. E todos os seus sub-regimes e, naturalmente, todos os seus frameworks, as suas networks, que relacionam e condicionam também o ambiente de cibersegurança e de inteligência artificial aqui em Portugal. Falando de resiliência no ponto de vista da União Europeia, há 2 elementos que eu queria destacar. O primeiro deles é a consciência coletiva e o segundo deles é o quadro normativo vinculativo. Enquanto consciência coletiva, eu posso tratar de uma série de elementos aqui que já foram citados, por exemplo, pelo André, como, por exemplo, a literacia, né? Parte da literacia e do treinamento das equipas, e acho até que a gente deve citar um treinamento multidimensional de equipas multidisciplinares, faz parte dessa criação de uma consciência coletiva, que trata-se tanto do ambiente corporativo, institucional, como também da escola, da formação dos alunos. O projeto do Instituto da Defesa Nacional, por exemplo, vincula uma política pública, que é o referencial da educação para defesa, paz e segurança, que é uma política pública entre o Ministério da Educação de Portugal e o Ministério da Defesa de Portugal, que visa justamente criar consciência em defesa nacional dentro das escolas públicas portuguesas. Esse é um projeto que é um dos meus preferidos, naturalmente, lidar com professores e train the trainers, né? E criar as condições para uma geração inteira de portugueses e residentes em Portugal em relação a essa literacia. O outro elemento fundamental é o quadro normativo vinculativo. Então, não é possível pensar na ambientação corporativa e no desenvolvimento da inovação per se e do mercado sem pensar todas as restrições que esse ambiente traz. A gente tem uma área muito específica chamada Economia da Defesa e da Segurança, que tem como princípio fundamental a ideia de que algumas áreas específicas, dentre elas a defesa nacional, condicionam o mercado. Então, muito embora haja liberdade de mercado, a gente sabe que em alguns setores essa liberdade é condicionada pelo que o Estado e todos os outros entes aos quais se vincula determinam como condicionantes. Ou seja, há limitadores desse sistema. E esses limitadores vêm, na maior parte das vezes, sob a forma de regulação, ou mecanismos regulatórios que impõem às estruturas nacionais quadros normativos que também criam restrições e, eventualmente, até inibem a evolução, o desenvolvimento desse próprio mercado. Mas a ideia não é inibir propriamente. A ideia fundamental desse quadro regulatório é permitir que a inovação alcance digamos, o patamar desejado, sem que ela vulnerabilize a vida e o cidadão comum. Nesse sentido, eu queria tratar de inteligência artificial cruzando esse caminho, que é, sobretudo, o caminho hoje da cibersegurança, porque os processos regulatórios em IA são muito mais recentes e muito mais atrasados do que os processos em cibersegurança, e lembrando que a inteligência artificial
traz a emergência de ataques muito mais sofisticados e, naturalmente, aprofunda e amplia o grau de complexidade para as atuações em matéria de defesa e em matéria de criação da própria resiliência. Ou seja, é muito interessante notar que, do ponto de vista da política, uma vez eu ouvi de um físico dizendo que a gente tinha importado o conceito de resiliência da física erradamente. Porque, para a física, a resiliência é a capacidade que um corpo tem de, depois de modificado, tal como um elástico, voltar para o mesmo lugar. Mas, na verdade, no ambiente da política, a gente nunca volta para o mesmo lugar. E é verdade que, tal como um elástico, a gente sempre fica esgarçado. Eu não sei se essa é a palavra, é a melhor terminologia daqui. Portanto, há 3 mitos aqui sobre os quais eu quero traçar aqui uma trajetória regulatória, que é o primeiro mito. Nossa empresa é muito pequena para ser um alvo. Aliás, Portugal, eu ouço muito aqui em Portugal, Portugal é um país pequeno, né? Apesar de ser uma pessoa que nascida no Brasil, portuguesa, né, eu tenho muita dificuldade de compreender Portugal como um país pequeno, né? E eu fiz esses cálculos. Eu tive o trabalho de calcular quanto em volume de capital, por exemplo, transita pelas bordas marítimas portuguesas por meio dos cabos submarinos. Então, eu fiz um trabalho para o IDN, que era observar os cabos submarinos e observar que, se a gente fosse redimensionar um mapa mesmo, que qualificasse o tamanho dos países com base nos recursos circulantes entre os Estados Unidos e o Canadá e a Europa, continentalmente, Portugal tem o mesmo papel que tem a França e que tem a Espanha em matéria de volume de dinheiro que entra na Europa, entra e sai. Portanto, a dimensão de Portugal, do ponto de vista digital ou cibernético, é uma dimensão muito maior do que a que a gente vê nos mapas tradicionais. E é nesse sentido que não só a empresa não é muito pequena, como também o país não é tão pequeno para a gente pormenorizar a sua dimensão no sistema internacional. Portugal hoje está na liderança, na figura do Guterres, por exemplo, na ONU. Poucos seriam as nacionalidades que teriam condições e capital político para estar na liderança da ONU. Além disso, Portugal tem aqui uma infraestrutura, tal como um hub, que talvez seja invejável para qualquer país da Europa no que diz respeito à comunicação com o sul global. Portugal hoje é a principal fonte, se não a única, de comunicação efetiva com o sul global e com a emergência dos BRICS, também em matéria cibernética. Mito 2, está em conformidade com as regulações, garante a segurança total. Então, eu não estou aqui a dizer que, pelo fato de sermos empresas, corporações, instituições ou Estado compliant com as regulações internacionais, que isso abriga todo tipo de segurança possível. Isso é só um dos mecanismos, mas é um mecanismo que, fundamentalmente, é esquecido quando a gente fala do ambiente cibernético no mundo corporativo. O mito 3, que a segurança da informação é responsabilidade exclusiva da TI. Né? Não é a TI que é responsável por resolver o problema, até porque esse problema não é causado necessariamente pela TI. Então, o envolvimento, isso é muito caracterizado pelas teorias de criação de awareness na defesa nacional, que é justamente a implicação de que todo cidadão é potencialmente um ator dentro do sistema de defesa nacional, que é formado pelos contributos civis e militares. Isso acontece também no ambiente cibernético. O ambiente cibernético tem sido visto como mais um domínio. Então, a gente tem o domínio terrestre, o domínio marítimo, o domínio aéreo, o domínio do espaço e agora o domínio cibernético. Ele é só mais um domínio dessa que é a nossa capacidade de se encontrar dentro de uma identidade em matéria de defesa nacional. Daí, então, eu vou falar sobre algumas regulações, eu não quero ser cansativa nessa matéria, eu vou tentar organizar e tipificar essa evolução. Eu começo com a estratégia de cibersegurança da União Europeia, é a estratégia para a década digital da União Europeia, e ela, principalmente, é uma estratégia que nasce no Parlamento Europeu, como também nasceu a da inteligência artificial, que foi aprovada esse ano, janeiro de 2024. A estratégia de cibersegurança, que foi a primeira, a gente está falando de uma estratégia de 2021, que é desenhada e que prevê justamente uma renovação, tal como a renovação do parlamento aconteça. Portanto, à medida em que a sociedade evolua, há aqui uma predisposição da estratégia para que ela também seja modificável, ou seja, uma estratégia que também tem um caráter incremental.
A ideia de estratégias como Security by Design tem sido fundamentais, ou seja, a ideia de uma estratégia de cibersegurança remete às capacidades digitais, às infraestruturas relacionadas e também a todo o ambiente de consumo, inclusive o ambiente, por exemplo, dos produtos que levam a algum grau de digitalização ou de tecnologia associados. Nesse caso, a estratégia fala de resiliência, de criação de resiliência para infraestruturas críticas e listando aqui alguns elementos que tocam fundamentalmente o ambiente cibernético e como a gente deve vê-lo. O primeiro deles é a inteligência artificial, o segundo deles a ciberdiplomacia, então lembrando que esses acordos são fruto de uma série de relações de interdependência, que é tanto interdependência comercial, quanto também uma interdependência de caráter político. Além disso, programas na ONU, no ambiente das Nações Unidas, no ambiente de uma série de outros sub-regimes, como direitos humanos, como aqueles que falam sobre moral e ética na inteligência artificial ou moral e ética nas relações cibernéticas. Além disso, as cybercapacidades, a criação de cyberescudos ou até a ciberdefesa, né? Então, a ideia de criação de paradigmas novos de relacionamento que invoquem a ideia de um alinhamento protocolar que fortaleça os regimes. A ideia fundamental por trás disso é que não há regime político sem o alinhamento protocolar do ambiente cibernético. Depois, a partilha de informações, o que é chamado de ISAC. Na análise em tempo real, é possível criar centros de controlo e de operação em cibersegurança que possam atuar em tempo real? E, por último, a ideia de criação de uma cyberunidade europeia. E esse é um conceito próprio, cunhado de forma muito específica para tratar o ambiente europeu, que, embora tenha as suas idiosincrasias em relação à autonomia que os Estados-membros têm em matéria de defesa nacional, tem transitado progressivamente nos últimos 10 anos. Se a gente pergunta para o ChatGPT, hoje, por exemplo, você pode me explicar melhor como que é a caracterização da defesa europeia ou projeto europeu de defesa? O ChatGPT vai dizer que a Europa não foi feita para um projeto de defesa, o que foi mudado já substancialmente com a guerra na Ucrânia. Portanto, é alguma coisa que está em progressiva mudança e certamente a caracterização de uma estratégia por uma cyberunidade com uma identidade europeia digital única certamente modificará o ambiente corporativo daqui a alguns anos. Em seguida, ou seja, saindo da estratégia e descendo para o nível da lei, a gente tem aqui duas leis relevantes. Uma da criação do Regulamento de Cibersegurança da ENISA, que é a Unidade de Cibersegurança da União Europeia, onde eu já estive pela Fundação Konrad Adenauer em missão, e a ENISA foi criada como uma agência que visava criar e explorar pontes entre o mundo corporativo, a academia, o desenvolvimento científico e a sociedade civil, e hoje ela ganha um papel regulatório muito maior do que ela tinha, por exemplo, em 2019. A segunda delas é a lei, que é o Regulamento da Resiliência Cibernética, chamado de ATO, Cyber Resilience Act, e a ideia do Cyber Resilience Act é que ele introduz pela primeira vez um wider approach, ou seja, uma abordagem que vai criar a ideia de que não é somente do ambiente privado a responsabilidade de criação de certificações e que a União Europeia tem que tomar a ação, ou seja, ser um ente ativo na criação de um framework de certificações que possa ser traduzido como sendo um pacote ideal para o ambiente de inovação e o ambiente de negócios na União Europeia. Do ato, a gente pode dizer que ele cria condições para o desenvolvimento de produtos seguros dentro dessa ambientação em que potencialmente o mercado europeu é feito de produtos com alto grau de digitalização. E, então, a União Europeia se responsabiliza na criação de protocolos que diminuam a vulnerabilidade. Dentro disso, como é que ele funciona na prática? A ideia
trabalhar tanto nos produtos e nas fábricas, nos entes que se responsabilizam nesse mercado pela produção de produtos, como também naqueles que são os recebedores, ou seja, os consumidores finais, que são também parte importante dessa dinâmica. Como é que ele funciona? Então, ele cria uma categoria, e dentro dessas categorias, ele cria uma classe primeira e uma classe segunda de críticas, que tem relação com o fato de que as empresas devem dizer para a União Europeia qual é a sua funcionalidade, qual é a sua intenção de uso e quais são os outros critérios que podem abordar aquele produto em matéria de, por exemplo, spillover ou outros usos que não estejam dimensionados naquele produto primário. Portanto, a ideia é que as empresas façam self-assessment para 90% desses produtos, mas outros 10 produtos têm incidência crítica. E eu falo isso porque o ambiente cibernético, e é claro que eu estou trazendo para o ambiente das relações internacionais, e tendencialmente eu falo de segurança com o escopo da segurança internacional. Mas a verdade é que há uma série de entes que contaminam esse ambiente de insegurança que são relacionados a essas dinâmicas internacionais. E eu posso citar alguns. Os crimes transfronteiriços, ou STOC, Transnational Organized Crime, são todos municiados por um ambiente digital que profundamente ampliou o escopo dos crimes transnacionais, como, por exemplo, tráfico de pessoas, tráfico de armas e tráfico de ilícitos. Essas rotas todas passam também pelo tráfico de ilícitos, que não só são aqueles produtos como drogas, mas também aqueles outros produtos que são ilicitamente comercializados, como, por exemplo, chips ou produtos de natureza tecnológica que poderão ser ambientados em instrumentalização, por exemplo, de foguetes, de mísseis, de armamentos, ou até de testagem de ogivas nucleares, por exemplo, dentre aquelas que que sumiram, por exemplo, do ambiente soviético. Então, há aqui uma interface muito relevante de toda essa criminalidade, essas redes de crime, que a gente tem acompanhado por meio do trabalho da UNODC, que é a agência da ONU para fazer isso, e que, naturalmente, se ambientam cada vez mais por meio do ambiente cibernético. A proposta de diretiva que eu queria citar é a NIS. A diretiva revoga a diretiva de 2016. Vejam como isso anda a passos largos. Ela reforça e simplifica os requisitos impostos às empresas em matéria de segurança e comunicação. Uma das queixas do mercado é justamente que a União Europeia acabou tendendo por todos a sua tríade, Conselho Europeu, aquele feito pelos estados, né? Parlamento Europeu, feito pelos representantes, e a Comissão Europeia, que é o governo da União Europeia, é o executivo da União Europeia. Todos esses entes trabalham concomitantemente para criar complexidade para o mercado e aumentar os custos. E o que eles fizeram com a diretiva é criar um ordenamento a partir de um grupo de cooperação do qual se pode participar, e o ambiente português ainda é tímido dentro desses regimes que estão criados no ambiente europeu. Entidades essenciais que estão ligadas a isso, está muito pequeno aqui, mas vocês vão ter depois acesso ao PPT, o setor bancário, infraestrutura de mercados financeiros, saúde, fabrico de produtos farmacêuticos, onde Portugal também é diligente, prestadores de serviços de centro de dados, registros de domínio, serviços de confiança, produtos eletrônicos, gestão de resíduos. Então, todos eles podem estar associados não só aos CSIRTs, como também ao projeto Ciclone e ao NIS Corporation Group, que visa estabelecer um compromisso entre o mundo corporativo e o mundo da União Europeia. O novo quadro de privacidade dos dados do transatlântico, eu não queria deixar de falar, porque essa foi uma ação disruptiva, no sentido de que a gente sabe da presença da GDPR e do espalhamento do conceito da GDPR, por exemplo, para o Brasil, na forma de lei, na forma da LGPD, mas isso também alterava significativamente os movimentos de dados e fluxos financeiros entre entes como os Estados Unidos, que não tinham uma GDPR. E, nesse sentido, alguns modelos de invasão de dados aconteceram, inclusive, por parte de uma das dezenas de agências de inteligência dos Estados Unidos. Portanto, mais uma vez, criando aqui um sistema de insegurança que trata tanto a ambientação de atores não estatais quanto atores estatais. Então, diante da justiça da União Europeia,
foi feita uma queixa, a decisão foi conhecida como Schrems II, e nessa decisão conseguiu-se um primeiro acordo entre os Estados Unidos, foi ano passado, entre os Estados Unidos e a União Europeia, justamente para garantir a privacidade de dados e garantir a compliance dos Estados Unidos em relação a toda a caracterização que fazia com que esses fluxos de dados contínuos que sustentavam 900 bilhões de dólares, 1.000 milhões de dólares no comércio transfronteiriço fossem esse trânsito de dados contínuos deixasse de ser também uma fonte de insegurança e de invasão à privacidade e proteção do mundo corporativo e dos cidadãos. Por último, então, eu falei da estratégia, eu falei das duas leis, eu falei da diretiva, e agora eu quero falar do novo regulamento sobre a segurança de produtos, a GPRSR, em inglês, cujo mandato também vai criar, além do DP Officer, né? Ele vai criar lá um ponto de contato único e com um regime único de fiscalização. Então, tendencialmente, as empresas terão que se adaptar para regimes únicos de fiscalização no que diz respeito, por exemplo, à garantia que os operadores econômicos tenham uma pessoa confiável, e essa é uma proposta de segurança dos produtos que sai do Parlamento Europeu e vai ser implementada ao longo dos próximos 5 anos. Quais são os determinantes de tudo que eu falei, para tentar fazer um wrap-up dessa sessão? Eu falei sobre infraestruturas digitais controladas, a permissão de que a infraestrutura de um operador afete ao outro, ou seja, como é que a gente pode controlar as várias interfaces de um sistema complexo e de um framework complexo. Aqui, sobretudo, tem fortes obrigações em relação ao mundo corporativo, tem normas comuns de comunicação, a gente vai ter aqui entidades que são críticas nesse sistema e outras entidades que são importantes, mas que não são críticas, ou seja, categorização das várias unidades, clusterização dessa economia cibernética e digital, por níveis e por camadas, onde a lei se aplica de diferentes modos. E nesse caso, agora em outubro de 24, a Comissão Europeia adotou as primeiras regras de implementação em matéria de segurança cibernética de entidades e redes críticas ao abrigo dessa diretiva, que é a NIS 2ª, NIS número 2. Aqui em Portugal, só para não deixar de citar, eu não sei se isso vai ser abordado, mas a gente tem um quadro de avaliação de capacidade de cibersegurança, um Centro Nacional de Cibersegurança desde 2020, onde eu escolho 3 dos elementos centrais ou das camadas centrais, em que Portugal se responsabiliza por instrumentalizar o seu mercado com governação, análise de risco e análise de ativos. Esses são os 3 grandes elementos dessa que é uma capacidade, uma capability, para justamente estar à disposição do mercado nacional, e ela se alinha com o Cyber Security Hub, que visa estabelecer esse compromisso com essa metodologia de identificar, proteger, deletar, responder e recuperar. E essa metodologia parte naturalmente da ideia de uma relação estreita entre a administração pública e a administração privada. Por último, eu juro, já estou chegando no fim, a configuração organizacional do Gabinete Europeu de Inteligência Artificial. Então, para falar então do avanço da votação de uma estratégia de inteligência artificial, eu fiz parte da advocacy em torno dessa estratégia, para que a Europa avançasse em torno dessa estratégia, e a estratégia configurou um Gabinete Europeu de Inteligência Artificial, isso é muito novo, e que vai ser centrado nessas categorias todas, dentre elas segurança cibernética, aeroespacial, a mobilidade, mudanças climáticas, manufatura e engenharia e todas as outras que aqui estão. A ideia de ter uma excelência em inteligência artificial e robótica, mas ter uma regulamentação e uma capacidade de garantir a conformidade, a compliance. E depois a segurança da inteligência artificial, a inovação de IA, a IA para o bem-estar social, a ideia da IA como um consultor científico e a ideia de criação de um board como conselheiro de assuntos internacionais. Dentro dessa matéria, a gente tem 3 domínios importantes para os quais eu gostaria de convidar a todos, que é o primeiro deles, o Paris Peace Forum, que acontece todo ano em Paris, naturalmente, e que tem um subgrupo muito relevante, que é o Paris Call. E o Paris Call, ele é baseado em 9
compromissos. E esses 9 compromissos são proteger os indivíduos, as infraestruturas, a internet, defender os processos eleitorais, a propriedade intelectual, a não proliferação de malwares, garantir a segurança de todo o life cycle, do ciclo de produção, do ciclo do produto, e garantir a cyber higiene, que tem a ver com essa literacia individual, no private hackback, e, além disso, international norms, ou seja, as normas fazem parte dessa tipificação. As empresas podem fazer parte dentro desse projeto de advocacy sobre o que será um mundo mais seguro e qual o meu papel dentro disso. Então, vocês podem se voluntariar para serem agentes desse processo. E o segundo elemento, que foi agora lançado, que é o Expert Consultation, está aberto agora, que vai ser a primeira Summit de inteligência artificial, que também é rodada pela França, inclui esses stakeholders, como vocês veem, sociedade civil nas suas variadas formas e governos, e eles chamam agora para um Expert Consultation para que os projetos todos que estão sendo votados e analisados e discutidos nesse ambiente da Summit também possam ter a avaliação de SMEs, Subject Matter Experts, de experts, para que essa cena não seja nociva. E eu queria só falar sobre a capacidade de tornar essa cena muito mais nociva do que a gente imagina. Eu vim de Genebra em agosto. Em agosto eu estive em Genebra, eu faço parte da Advocacy pela sociedade civil, do CCW, que é um dos fóruns da ONU em Genebra. Então, além dos direitos humanos, tem lá o salão do CCW. O CCW é a maneira da gente chamar o Fórum para as Armas Convencionais, que podem ser extremamente deemed, enfim, é um nome enorme. Mas a ideia fundamental desse fórum, nesse momento, é criar regulação para a inteligência artificial em drones armados. E a discussão toda de uma semana em Genebra foi discutir se era Lethal Autonomous Weapon Systems ou se a gente deveria manter Autonomous Weapon Systems, sem o L. Então, para dizer que as discussões são muito difíceis, porque esse é um fórum consensual, onde a gente tem atores como Rússia, Israel, Palestina, Guatemala liderando as ações, só para lembrar que Portugal ainda não tomou uma posição, que a Espanha já tomou, e quem está leading do processo regulatório é a Guatemala e a Costa Rica, que são países muito menores do que Portugal, em matéria de PIB, de inserção internacional. E nessa matéria, a gente tem aí um trabalho até 2025 para garantir que todo o avanço em inteligência artificial não seja objeto de caracterização de um elemento que a gente queria, mas era um elemento primário ordinário, que era que nenhuma inteligência artificial detecte, selecione, target e mate o indivíduo sem a interferência de um humano. Então, as discussões que são de caráter ético e moral estão em toda parte, fazem parte dessa cena, e é claro que a gente precisa do mundo corporativo para que essa cena seja produtiva para todas as gerações que se impõem. Meu muito obrigada mais uma vez por terem me ouvido e estou à disposição.